Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. A limpeza do passado. Uma estrada bem cuidada levava até o sopé do morro e um caminho continuava de lá. No alto do morro havia ruínas de um forte muito antigo. Milhares de anos atrás, ele fora um lugar terrível, uma fortaleza de pedras gigantescas, com salões de colunas altivas, pisos de mosaico, banheiros e aposentos de mármore. Quanto mais perto se chegava dessa cidadela, mais altas e grossas suas muralhas ficavam, e mais vigorosamente ela deve ter sido defendida. Entretanto, ela foi conquistada, destruída e reconstruída. As muralhas externas eram compostas de enormes blocos de pedra colocados uns por cima dos outros, sem qualquer argamassa para uni-los. Do lado de dentro das muralhas havia um poço antiquíssimo, com muitos metros de profundidade, com degraus levando até ele. Os degraus eram lisos e escorregadios, e as laterais do poço brilhavam com a umidade. Estava tudo em ruínas agora, mas a maravilhosa vista do alto do morro permanecia a mesma. Ao longe, à esquerda, estava o mar fulgurante, ladeando amplas campinas abertas com morros por trás delas. Mais próximo, havia duas colinas menores, que, em dias longínquos, também foram fortalezas, mas nada comparável a essa cidadela soberba que olhava de cima esses morros vizinhos e as campinas. Era uma linda manhã, com a brisa do mar movendo as alegres flores entre as ruínas. As flores eram muito bonitas, suas cores vivas e intensas, e elas cresciam em lugares extraordinários, em pedras, nas fendas dos muros quebrados e nos pátios. Elas cresceram ali, selvagens e livres, por séculos incalculáveis, e pareceria um sacrilégio pisar nelas, pois se aglomeravam no caminho. Era seu mundo, e nós éramos os forasteiros, mas elas não faziam que nos sentíssemos assim. A visão do topo desse morro não era emocionante, como as que são vistas de vez em quando e que obliteram a consciência com esplendor e silêncio. Aqui não era assim. Aqui havia um encantamento tranquilo, suave e expansivo. Aqui você podia viver a atemporalidade, sem um passado e sem um futuro, pois você era uno com esse mundo arrebatador inteiro. Você não era um ser humano, um estranho de uma terra diferente, mas esses morros, essas cabras e o pastor das cabras. Você era o céu e a terra florescendo. Você não era separado dela, você era dela, mas você não estava mais consciente do que as flores desse fato. Você era aqueles campos sorridentes, o céu azul e o trem distante com seus passageiros. Você não existia, aquele você que escolhe, compara, age e busca. Você existia com tudo. Alguém disse que era tarde e que deveríamos ir embora. Então descemos o caminho do outro lado do morro e depois ao longo da estrada que levava ao mar. Estávamos sentados debaixo de uma árvore e ele estava contando como, na juventude e na meia-idade, trabalhou em diferentes partes da Europa durante as duas guerras mundiais. Na última, ele não teve casa, passou fome com frequência e quase levou um tiro por esse ou aquele motivo, desse ou daquele exército vencedor. Ele passou noites insones e torturantes na prisão, pois, em suas vagueações, perdera o passaporte e ninguém acreditava apenas na sua declaração sobre onde havia nascido e a que país pertencia. Ele falava várias línguas, fora engenheiro, depois teve algum tipo de negócio e, no momento, pintava. Ele agora tinha um passaporte
disse com um sorriso, e um lugar para morar. Existem muitos como eu, pessoas que foram destruídas e voltaram à vida novamente. Continuou. Eu não me arrependo, mas, de algum modo, perdi o contato íntimo com a vida, pelo menos com aquilo que chamam de vida. Estou farto de exércitos e reis, bandeiras e política. Eles causaram tanto mal e sofrimento quanto nossa religião oficial, que derramou mais sangue do que qualquer outra. Nem mesmo o mundo muçulmano pode competir conosco em violência e horror. E agora estamos todos de volta a isso. Eu costumava ser muito cínico, mas isso também passou. Eu vivo sozinho, pois minha mulher e meu filho morreram durante a guerra, e qualquer país, desde que seja quente, é bom para mim. Eu não me importo muito, de um modo ou outro, mas vendo minhas pinturas de vez em quando, o que me permite ir vivendo. Às vezes, é bastante difícil dar conta das despesas, mas algo sempre acontece. E como minhas necessidades são muito simples, eu não me incomodo muito com o dinheiro. Sou um monge no íntimo, mas fora da prisão de um monastério. Estou lhe contando tudo isso, não apenas para divagar sobre mim mesmo, mas para lhe dar uma ideia de minhas origens, pois, ao conversar com você, eu talvez possa chegar a entender algo que se tornou bastante fundamental para mim. Nada mais me interessa, nem mesmo minha pintura. Um dia, parti para aqueles morros com meu material de pintura, pois vira algo lá que queria pintar. Era muito cedo de manhã quando cheguei ao local, e havia algumas nuvens no céu. De onde estava, podia ver do outro lado do vale até o mar brilhante. Eu estava encantado em estar sozinho, e comecei a pintar. Devia estar pintando há algum tempo. Estava indo muito bem, sem qualquer tensão ou esforço, quando me tornei consciente de que algo estava acontecendo em minha cabeça, se é que posso expressar assim. Eu estava tão absorto em minha pintura que, por um momento, não percebi o que estava acontecendo comigo. Então, de repente, fiquei consciente disso. Eu não conseguia continuar com minha pintura, mas me sentei muito calmo. Depois de uma pausa, ele continuou. Não pense que sou louco, pois não sou, mas, sentado lá, eu estava ciente da energia extraordinariamente criativa. Não era eu o criativo, mas algo em mim, algo que também estava naquelas formigas e naquele esquilo agitado. Não acho que esteja explicando muito bem, mas certamente você entende o que quero dizer. Não era a criatividade de um fulano ou cicrano escrevendo um poema, ou de mim mesmo pintando um quadro tolo. Era apenas criação, pura e simples, e as coisas produzidas pela mente e pela mão situavam-se mais na periferia externa dessa criação, com pouco significado. Parecia que eu estava imerso nela. Havia uma sacralidade nisso, uma bênção. Se eu fosse expressá-lo em palavras religiosas, diria, mas não o farei. As palavras religiosas metem-se em minha boca. Elas não têm mais qualquer sentido. Aquilo era o centro da criação, o próprio Deus. Novamente essas palavras, mas vou lhe dizer, era sagrado, não o sagrado de igrejas, incenso e hinos criados pelo homem, que é tudo uma tolice imatura. Isso era algo não contaminado, não pensado, e lágrimas estavam rolando pelo meu rosto. Eu estava passando por uma limpeza de todo o meu passado. O esquilo deixara de se preocupar com sua próxima refeição, e havia um silêncio espantoso, não o silêncio da noite, quando tudo está adormecido, mas um silêncio no qual tudo está desperto. Devo ter ficado lá sentado, imóvel, por um tempo muito longo, pois o sol estava no oeste,
Eu estava um pouco rígido, com perna dormente, e tive dificuldades para me levantar. Eu não estou exagerando, senhor, mas o tempo parecia ter parado, ou melhor, não havia tempo. Eu não tinha relógio, mas várias horas devem ter se passado do momento em que larguei o pincel até o momento em que me levantei. Eu não estava nervoso, nem estivera inconsciente, como alguns podem concluir. Pelo contrário, estava totalmente alerta, consciente de tudo o que estava acontecendo a meu redor. Recolhendo todas as minhas coisas e colocando-as com cuidado na mochila, fui embora. E naquele estado extraordinário, andei de volta até minha casa. Todos os barulhos da cidadezinha não perturbaram aquele estado de modo algum, e isso durou por várias horas depois que cheguei em casa. Quando acordei na manhã seguinte, havia desaparecido completamente. Olhei para minha pintura. Estava boa, mas nada notável. Sinto muito por ter falado tanto, concluiu, mas isso tem estado preso em mim, e eu não poderia ter falado com qualquer outra pessoa. Se o fizesse, chamariam um padre ou sugeririam um daqueles analistas. Agora, não estou pedindo uma explicação, mas como essa coisa toma forma, quais são as circunstâncias necessárias para isso existir? Você está fazendo esta pergunta porque deseja experienciar isso novamente, não é? Suponho que seja esse o motivo de minha pergunta, mas... Por favor, vamos continuar daqui. O que é importante não é que isso aconteceu, mas que você não deveria ir atrás disso. A ganância gera arrogância, e o que é necessário é humildade. Você não pode cultivar humildade. Se o fizer, não será mais humildade, mas outra aquisição. É importante não que você tenha outra experiência dessas, mas que haja inocência. Libertação da lembrança da experiência, boa ou má, agradável ou dolorosa. Senhor do céu, você está me dizendo para esquecer algo que se tornou de total importância para mim. Você está pedindo o impossível. Não consigo esquecer isso, nem quero fazê-lo. Sim, Senhor, é essa a dificuldade. Ouça com paciência e percepção. O que você tem agora? Uma lembrança morta. Enquanto isso estava acontecendo, era algo vivo, e não havia o eu para experienciar aquela coisa viva, nenhuma lembrança para prender ao que tinha sido. Sua mente estava, então, em um estado de inocência, sem pedir, perguntar ou segurar. Era livre, mas, agora, você está buscando e prendendo-se ao passado morto. Ah, sim, ele está morto. Sua recordação o destruiu. Está gerando o conflito da dualidade, o conflito entre o que foi e aquilo que você espera que aconteça. Conflito é morte, e você está vivendo com a escuridão. Essa coisa realmente acontece quando o ser está ausente. Mas a lembrança disso, o anseio por mais, fortalece o ser e impede a realidade viva. Então, como vou apagar essa lembrança emocionante? De novo, a própria pergunta indica o desejo de resgatar aquele estado, não é? Você quer apagar a lembrança daquele estado a fim de experienciá-lo mais. Então o anseio ainda permanece, embora você esteja disposto a esquecer o que foi. Seu anseio por aquele estado extraordinário é semelhante àquele de um homem que é viciado em bebida ou em uma droga. O importante não é experienciar mais daquela realidade, mas que esse anseio seja entendido e dissolva-se voluntariamente, sem resistência, sem a ação da vontade. Você quer dizer que a própria recordação daquele estado e meu intenso anseio de experienciá-lo de novo estão impedindo que algo de uma natureza similar ou talvez diferente aconteça?
Preciso não fazer nada, consciente ou inconscientemente, para que isso aconteça? Se você realmente entender, é isso mesmo. Você está pedindo uma coisa quase impossível, mas nunca se sabe.